Segundo Samuel 23. Já? Podemos ler? Versículo 11 diz assim: Depois dele, Sama, filho de Agê, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Deus efetuou. Eu estava lendo aqui numa outra versão, que eu achei que eu tinha clicado em cima da que nós utilizamos. Aí pode ter sido algumas palavras que tenham saído aí meio diferente. Mas veja bem. A Bíblia nos mostra que esse campo de lentilhas que havia sido trabalhado, de repente o cidadão, para quem não sabe, no interior, o cidadão tem que preparar a terra, arar, às vezes colocar até um adubo quando necessário, preparar ela, limpar, depois plantar e cuidar daquela plantação que ele fez, para depois ele fazer a colheita. O que acontecia com os filisteus? O povo de Israel plantava e na hora de colher os filisteus vinham para fazer a colheita. E você viu que na hora que os filisteus vieram, o que a maioria do povo de Israel, todos eles na verdade fizeram? Eles fugiram, debandaram, foram embora, preferiram largar a plantação para trás e tentar livrar pelo menos as suas vidas. Eles plantavam, outros colhiam. Aquela lentilha e aquele campo pertencia a eles. E talvez isso se repetiu por vários tempos, várias vezes. Mas naquele ano, quando os filisteus vieram, eles acharam alguém que lutou por aquele campo. Ele não estava, a luta desse cidadão, o Sama, não era apenas por causa de lentilha. Como diz assim, lentilhas ele podia comprar de outro. Ele era um dos generais de Davi. E sendo um general de Davi, ele não passaria necessidade. Se ele tivesse necessidades, Davi, juntamente com os seus outros companheiros, supriria ele. E ele teria a sua vida da mesma maneira, da mesma forma, não faltaria coisa nenhuma. Mas pelo que ele lutou? Ele lutou pelo campo, o qual pertencia a eles, que eles haviam plantado. Aquilo era deles. Assim, o seu casamento, o marido, a esposa que você tem, o marido que Deus te deu, é seu. O filho que Deus te deu é seu. E às vezes o inimigo está vindo e está tomando o seu campo. Por que Deus não opera livramento? Porque ninguém está fazendo defesa. Se ninguém tivesse defendido, os filisteus teriam feito como foram nas outras vezes anteriores. Porque se eles estavam vindo novamente, isso mostra que anteriormente eles já estavam fazendo a mesma coisa de sempre. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que elas olham da seguinte forma: não, se a minha mulher não quiser continuar comigo, mulher é o que não falta por aí. Tudo bem. Pode arranjar uma outra? Pode. Mas você nunca vai ser feliz no amor. Por quê? Porque toda vez que você encontrar uma pessoa, o demônio vai vir, vai bater em cima daquele relacionamento e vai explodir com ele. E você vai ficar aí sempre com um, sempre com outro, a vida vai passar, daqui a pouco ninguém mais lhe quer, porque você não construiu raiz, não construiu nada com ninguém. E daqui a pouco vai passar a velhice sozinha. Fora que outros, às vezes, até não conseguem nem chegar até lá, né? Entram em depressão,
ficam doentes, aceleram até o processo da partida da vida mais rápido. Tudo por causa de quê? Da pessoa não lutar, não defender aquilo que pertence a ela. Da mesma forma são os filhos. Os filhos, às vezes, estão aí expostos aos vícios, às drogas, ao pecado. E, às vezes, o pecado já veio, já entrou no coração, já controlou, já dominou, já está ali levando os filhos para aquilo que não presta. E, às vezes, os pais, mas é uma escolha dele, pastor. Ele quis assim. Isso aí é a vontade dele. O que eu posso fazer? A gente pode defender. A gente pode entrar na frente para que Satanás não destrua aquilo que Deus deu para nós, porque os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre um galardão, quer dizer, é um presente que Deus nos deu. Se alguém te dá um presente e você deixa esse presente jogado, eu tenho certeza que se você der um presente para alguém, outro dia atrás, por exemplo, uma irmã, ela deu um sapato para mim, e passou um tempo, ela chegou comigo e disse assim, pastor, o senhor não calçou o sapato que eu lhe dei? Eu calcei, mas calcei várias vezes, eu nunca vi o senhor calçado com sapato. Eu vou calçar e vou vir com ele e vou mostrar a senhora, para a senhora ver. O que eu quero te mostrar com isso? Ela está dizendo, poxa, eu dei um presente para o pastor não usou o presente que eu dei, para que eu vou dar presente para ele de novo? É a mesma coisa. Se Deus nos dá um presente, Deus nos dá um filho, por exemplo, e nós não cuidamos, para que ele vai nos dar mais? Ele olha para nós e vê que o inimigo vem, entra e a gente simplesmente larga de mão. Deixa para lá. Deus nos dá mais um dia, que um dia é um presente, todos os dias Ele nos dá esse presente. Mas a gente nem se importa do dia que Deus está dando. A gente vive Ele como lá, o que for o que der. O que vier está bom, é a vontade de Deus. E a gente não luta. Deus nos deu a vida, o nosso corpo, Ele deu para nós. E ainda carregou no corpo de Jesus nossas doenças, levou nossas dores e nossos pecados, mas nós não importamos. O diabo vem, coloca uma enfermidade no nosso corpo e a gente fica com aquela fé da sorte. O dia que Deus quiser, Ele vai me curar. A gente não levanta para defender, a gente não levanta para resistir à doença, para resistir à enfermidade. Às vezes a gente faz igual os demais os outros povos de Israel fizeram quando os filisteus vieram. Simplesmente bate em retirada. Larga para lá, deixa isso, deixa de lado, quando for a minha hora, quando Deus quiser Ele vai fazer a obra, quando Ele quiser Ele vai operar. Às vezes você orou, Deus abriu uma porta para você, você montou um negócio, começou a trabalhar, mas o demônio veio ali, começou a prender. Às vezes um outro veio e colocou lá do teu lado também, está lá naquela luta, fazendo o que você não faz. E às vezes o pior é quando o cidadão é ímpio. Ele vai lá, faz e está lá pegando as clientelas, que tudo já era seu. Mas o que você faz? Não, deixa para lá. Eu não vou entrar nessa disputa. Não é entrar em disputa com ninguém. Não é ir lá bater boca, mandar o camarada fechar as portas lá. É você entrar na batalha espiritual diante de Deus. Jesus, eu não aceito não. O Senhor diz que há uma diferença entre o ímpio e o profano. Entre o ímpio e o santo, há uma diferença entre o justo e o ímpio, há uma diferença entre quem serve e quem não te serve. Se eu te sirvo, eu não aceito isso daqui. Você tem que lutar para defender o que Deus lhe dá, mas muitas pessoas não defendem, não lutam, não batalham, ficam naquela fé da sorte, seja o que Deus quiser, o que Deus fizer está bom, o que tiver que ser, será. Está bom assim, é melhor pingar do que secar, mas se pode jorrar, por que você não vai jorrar, não vai lutar pela prosperidade? Se Deus diz, por exemplo, que a prosperidade é um dom dele, por que você vai concordar em ficar comendo migalhas?
Lembra daquela mulher cananeia? Aquela mulher lutou pela sua filha. A filha está endemoniada, a filha está lá manifestada com o demônio dentro de casa. Ela largou o demônio lá com a menina, ela não podia fazer nada, e ela foi atrás de Jesus. E quando ela chega atrás de Jesus e começa a orar, e começa a pedir: filho de Davi, socorre, minha filha está endemoniada. Jesus atendeu? Não. Nem parou para falar com ela. Os discípulos vieram e disseram: Senhor, ela já está gritando atrás da gente faz tempo. O Senhor fala com ela, ou herda ou deserda, ou dá ou não dá. Mas desengana ela logo de vez. Jesus pega e vira e diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela continua. E alguém deve ter chegado, algum deles deve ter falado: o homem hoje não está muito assim legal não. E ela continua lá com ele lá. Ela vem, corre, prostra diante dele, o adora, e ele pega e ela diz: socorre-me, Senhor. Ele diz: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela diz assim: mas os cachorros comem pelo menos migalha. Ela está lutando por aquilo que ela estava querendo. Quando ela disse isso, Jesus virou e disse assim: ó mulher, grande é o quê? A tua fé. Por quê? Porque a nossa fé, irmão, nunca deve parar antes de você alcançar o sim de Deus. A Bíblia Sagrada diz, o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, ele diz que em todas as promessas de Deus, nós temos nelas o sim, e no sim nós temos o amém. Ou em outras palavras, tudo aquilo que as Escrituras Sagradas afirmam, sejam promessas ou declarações de Deus para o seu povo, naquelas promessas, naquelas declarações, já está o sim de Deus. Se a gente não abrir mão daquilo que o Senhor Deus falou e lutarmos por aquilo que Ele afirmou pertencer a nós, nós não vamos fracassar, nós não vamos falhar. Deus vai operar livramento, Deus vai operar milagres. Às vezes hoje Deus não está fazendo milagre porque ninguém está fazendo caso. O que nós mais vemos hoje é as pessoas, às vezes, quando alguma coisa dá errado. Você pode ver, por exemplo, nós vivemos numa época em que muita gente, quando alguma coisa dá errado, vamos supor até um aparelho que parou de funcionar, joga isso fora, eu vou comprar outro. Às vezes é uma coisa simples que a pessoa vai fazer ali. Não, mas joga fora, esse negócio já está velho. É assim que as pessoas vão fazendo, vão descartando tudo, vão largando para lá, não dão o devido valor àquilo que deveriam dar. E aí depois olha e diz assim: eu não sei por que Deus me deixa passar por isso. Eu não sei por que Deus está deixando essas coisas acontecerem comigo. Mas você está defendendo aquilo que Deus deu a você? Você está lutando com unhas e dentes por aquilo que o Senhor te concedeu? Você está lutando pela sua saúde? Você está lutando, Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Você está lutando contra o desânimo. Porque quantas vezes você encontra pessoas dentro da sua casa para te desanimar? Às vezes você encontra dentro da igreja. Você lembra de Jó? Ele disse isso: eu creio que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Irmão, Deus não livrou Jó porque Jó era o escolhido. Nós também somos. Se Jó era escolhido, saiba que nós também somos. Por quê? Porque diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós, e vos enviei para que vades e deis frutos. A vida cristã, ela tem que ter fruto. Você pega, por exemplo, olha, ontem eu estava conversando com um amigo meu. Quando Deus chega com Elias e ele está lá no ribeiro de Querite, Deus diz assim para ele: Elias, vai até Sarepta de Sidom. O ribeiro secou, não tinha mais água. A comida o corvo levava, mas não tinha água. Lá em Sidom tinha água, mas não tinha comida. Interessante, Deus tem um senso de humor maravilhoso, né, irmão? Parece brincadeira, quer dizer, num lugar tem comida, mas não tem água. No outro tem água, mas não tem comida. Mas Elias não sabia que não tinha comida. Ele simplesmente saiu do ribeiro porque Deus mandou ele ir, porque em Sidom tinha água. Quando ele chega lá, a mulher está lá pegando uns gravetos,
E Deus já tinha dito para ele: eu ordenei a uma viúva que te sustente. Pô, legal, Senhor, maravilhoso. Fala com o seu vizinho: acorda, irmão, luta com esse sono. Deus quer te abençoar hoje. Amém? Veja bem, quando ele chega lá em Sidom, a mulher está lá pegando uns gravetos para fazer um fogo e cozinhar o pão para ela e para o filho comer e morrer. Não tinha. Se dependesse de comida, ela não tinha comida mais. E ela está lá pegando aqueles gravetos. Elias chega todo feliz da vida. Essa é a mulher. Já está até pegando os gravetos para fazer o bolo de hoje. Ó. Agora eu vou tirar a barriga da miséria, beber uma aguinha fresca. E chega para ela: minha senhora, a senhora tem água aí? A água aqui é o que não falta, moço. Você quer quantos copos? Me vê só um só. E ela vai e vira as costas para pegar a água. Ele vai e vira assim para ela: ah, faz também para mim um pão. Ela virou para ele e disse: ó, vive o Senhor teu Deus. Ela sabia quem era Elias. Eu não tenho senão um pouco de azeite, um pouco de farinha, que só dá para fazer um bolo para mim e para o meu filho. Vê esses gravetos que eu estou apanhando? Era para fazer o último bolo da vida. Não tem mais. Você não sabe a crise que está assolando nossa nação. Você não sabe as dificuldades que a gente está nelas. Que mundo você vive? Ele disse: não, senhora, faça. Mas primeiro faça para mim. Porque assim diz o Senhor: o azeite não vai acabar, o azeite não vai secar, a farinha não vai acabar, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Elias poderia ter falado assim: Senhor, é essa mulher mesmo? Porque o Senhor falou que ela ia me sustentar. Essa mulher está numa desgraça danada. Eu já tenho que chegar aqui abençoando ela, porque ela não tem comida, Senhor. Só tem certeza que esse é o lugar? É esse mesmo, Elias. E Elias fica lá, comeu ela, comeu o filho, e Elias por longos dias. Quando a Bíblia fala longos dias, é longos dias, porque foi 3 anos, 6 meses que houve aquela seca. E ela está lá. De repente o filho da mulher dá um piripaque e morre. Ela volta para Elias e diz assim: você veio para me jogar meus pecados na minha cara? Olha, meu filho morreu. Elias olha para ela: onde eu puseste? Está ali no quarto. Ele chega lá, ora no menino, o menino ressuscita e vai e devolve para ela. O que ela falou com ele? Agora eu sei que a palavra do Senhor na sua boca é a verdade. Agora, por que a palavra de Deus na boca de Elias era verdade? Porque Elias não jogava a palavra de Deus fora. Elias lutava para que a palavra de Deus prevalecesse. Deus sempre prevalecia. E se Deus fazia isso porque Elias não abriu mão, porque Elias não deixou de lutar, meu irmão, ele vai abrir mão se eu e você estiver fazendo o mesmo uso da palavra dele. Jesus garantiu dizendo: passarão os céus, passarão a terra, mas a minha palavra não haverá de passar. Ele vai cumprir ela. Por que ele não cumpre ela na nossa vida? Porque nós oramos com aquela cara de Zé Ruela. Deus, está difícil. Deus, não está difícil não, está fácil. Se você resistir, se você lutar, se você enfrentar esse mal, se você brigar contra isso, eu vou operar o livramento na sua vida. Eu vou fazer a obra, eu vou abrir os seus caminhos, eu vou... Ah, mas pastor, essa porta não abre, fica lá, porque o que bate, abrir-se-lhe-á. Jesus não falou bater uma vez, tem gente que bate uma vez só e já não até agora nada. Se ele falou que quem bate vai abrir, então a minha obrigação é ficar batendo na porta até que a porta se abra. Não vou sair de lá, eu vou ficar lá batendo. Ele diz: todo aquele que pede, o que acontece com ele? Ele recebe. Então, quando é que eu vou parar de pedir? Na hora que eu receber o que eu estiver pedindo. Presta atenção aqui, deixa lá, que talvez ele vai conseguir montar ali, que já passou até da hora de mostrar isso para você.
Mas se ele conseguir, a gente mostra. É um exemplo para você ver como é que as pessoas vencem, tiram da derrota a vitória. Pessoa que está condenada a perder. Pessoa que está condenada ao fracasso. E Deus muda a vida dela. É isso que às vezes é necessário mesmo. Às vezes não. É o necessário para que Deus opere. Ele fez isso por meio desse rapaz, desse homem, que até então, num tempo atrás, era um homem derrotado, um homem angustiado, um homem fracassado que fugiu para uma caverna onde Davi estava vivendo, por causa de dívida, por causa de problemas, por causa de angústia, por causa de sofrimento. Às vezes é a mesma coisa. Tem pessoas que elas ficam, quando tem uma doença, elas ficam tristes, decepcionadas. Eu não sei por que Deus está me deixando passar por isso. Eu não sei por que isso está acontecendo na minha vida. Pastor, estou tão triste com essa situação. Ora, irmão, você quer sair dela? Claro que eu quero. Então, lute. Fácil. Lute. Enfrente, brigue, batalhe, não se entregue, não se renda. Uma vez eu assisti um filme que nunca mais saiu o título dele da minha cabeça. Qual? Vencer sempre, retroceder jamais. Por que a pessoa não vence? Porque ela retrocede. E o que Deus diz sobre os que retrocedem? Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Olha o que as Escrituras estão falando. Se nós retrocedemos, o final de retroceder é a derrota. Vai perder. Mas o final daqueles que creem é a conservação da vida. Se a pessoa crê, ela vai conservar a vitória na vida dela. Ela vai conservar a bênção na vida dela. Mas se a pessoa retrocede, ela fracassa. E toda pessoa, até mesmo cristãos que fracassaram, foi porque retrocederam. Filhos de Deus que fracassaram, porque retrocederam. Se entregaram. Ah, mas isso é muito difícil, pois Deus vai operar um grande livramento. Deus vai operar uma libertação. Por quê? Porque eu não vou jogar a toalha. Eu não vou desistir. Quando Moisés chegou com Israel na frente do Mar Vermelho e o faraó estava atrás, a maior parte dos judeus entraram em pânico. Não tinha sepultura no Egito? Para você trazer a gente para morrer aqui? Quer dizer, o cara está preocupado com o corpo dele depois de morto, irmão. Isso aí não é preocupação para ele. O cara está preocupado até onde vai enterrar ele. Aí o que Moisés fez? Moisés orou a Deus, Deus disse assim: para que você está clamando para mim, Moisés? Diga ao povo que faça o quê? Avante. Moisés, o meu povo é para cima do obstáculo, não é para trás. O meu povo caminha para cima. Mas pastor, isso é muito difícil. Pastor, isso é muito complicado, pastor. Pastor, não tem como. Deixa eu explicar ao senhor a minha situação. Bom, eu acho que eu te expliquei a situação do Sama, não expliquei? Ficou ele sozinho. Só que juntamente com o Sama, que é aqueles que não retrocedem, fica um. Qual? O Senhor dos Exércitos. E a Bíblia Sagrada diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Se eu não retrocedo, se eu não me entrego, aquele que é maior, ele vem comigo. E na hora que ele vem comigo, eu, juntamente com ele, sou maior do que qualquer coisa que tenha se levantado contra a minha vida. É por isso que a pessoa vence, irmão. As pessoas que até hoje eu vi fazer história, contar testemunho, mudar de vida, foram as pessoas que não desistiram das promessas de Deus.
Foram as pessoas que creram na sua palavra e que lutaram, e lutaram bravamente contra aquilo que tentaram destruí-las, aquilo que tentaram prender as suas vidas. É isso que nós precisamos compreender, é isso que nós precisamos entender na nossa vida espiritual. Nunca retroceder para que Deus possa operar, para que Deus possa trabalhar. E Deus operou um grande livramento. E Deus opera um grande livramento na sua vida. Seja na família, seja na saúde, seja nas finanças, seja em qualquer área. O que você nunca pode é retroceder. Se você é daqueles que retrocede, você já tem o seu testemunho. Qual é o seu testemunho? Isso é muito complicado. Isso é um fracasso. É isso que às vezes tem sido a vida de muitas pessoas. Poxa, pastor, é tão complicado, é tão difícil. Pois é. Por quê? Porque a pessoa retrocede.